Então, pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de apresentar, obrigado aos organizadores, né? É, Essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, na verdade, essa é uma conclusão já da minha pesquisa no doutorado que eu estou fazendo na Universidade Livre de Amsterdã. E a apresentação de hoje, vamos dizer assim, é o centro da minha tese, né? A conclusão final que eu cheguei. Então, para não demorar muito, vamos logo começando com a questão que eu estou investigando nessa tese, que é sobre a existência dos números. A minha pergunta é: os números existem? Sim ou não? E já adiantando a resposta que eu vou dar aqui para vocês, a resposta é negativa, é não. Então, eu tenho uma proposta nominalista a respeito da ontologia da aritmética, né? E o método que eu vou usar para sustentar, para argumentar a favor dessa resposta negativa sobre a existência dos números é filosofia empiricamente informada ou alguma forma de naturalismo. Então, deixa eu começar motivando esse método, né? Como é que, a partir desse método, eu vou chegar a essa resposta negativa. Então, tradicionalmente, na filosofia da matemática, se assume como uma premissa da discussão, em muitos casos, que se os números existirem, eles serão entidades abstratas, né, que existem fora do espaço e do tempo. E, como se sabe, isso leva a um problema, o famoso problema de Ben-Ashraf. Né? Como que nós, seres espaço-temporais, né, podemos ter conhecimento de entidades abstratas que são inacessíveis para nós, afinal elas estão fora do espaço e do tempo. Né? Há diversas maneiras de responder ao problema de Ben-Ashraf, salvando o caráter de conhecimento da aritmética. Esse não é um problema intransponível por os platonistas, para quem defende a existência dos números, né? Mas nenhuma dessas respostas também é plenamente satisfatória. Então, a minha abordagem diante desse problema é o seguinte: uma abordagem que aqui lembra Quine, naquele texto famoso Epistemologia Naturalizada de Quine. Então, em vez de tentar responder o problema de Ben-Ashraf, sobre como nós podemos ter conhecimento sobre números, né? Em vez de tentar responder esse problema de maneira a priori, especulativa, né? Por que não simplesmente ver como nós de fato obtemos conhecimento numérico na prática? Como acontece o conhecimento na prática? Né? Bom, a resposta clássica para o porquê não fazer isso na filosofia da matemática, por que não adotar essa abordagem naturalizada, é porque, bom, se os números existem, eles são entidades abstratas. Então, de maneira nenhuma, investigando o modo como aqui, neste mundo espaço-temporal, nós conseguimos acessar, nós conseguimos conhecimento numérico, de maneira nenhuma isso vai lançar luz sobre a existência dos números, né? Porque afinal os números não estão aqui. Então, a minha proposta como primeiro passo para fazer essa abordagem naturalizada ser viável diante desse problema é não assumir de saída que os números sejam abstratos, tá? É assumir uma posição neutra a esse respeito, a respeito da existência dos números e a respeito da sua natureza, caso eles existam, tá? Então, inicialmente, se a gente não assume que eles são abstratos, se torna mais plausível que essa investigação de como nós obtemos conhecimento numérico possa lançar luz sobre o que são os números, né? Bom, aí o segundo passo da investigação é justamente ver como nós obtemos conhecimento sobre os números. Tá? E essa investigação tem duas dimensões. Como que um indivíduo adquire conhecimento numérico, como que nós, lá desde quando nascemos até hoje, né, no espaço de vida de um indivíduo, aprendemos algo sobre os números e ficamos sabendo que os números existem, ou melhor, que existem, né, que 2 mais 2 é 4, ou, enfim, os fatos numéricos, e como que nós, como humanidade, descobrimos isso na história, né? Tem dois passos, aqui eu não vou ter tempo de abordar o segundo, essa investigação histórica, mas eu vou abordar a primeira investigação, né, de como que o indivíduo adquire conhecimento numérico, né? E aí o terceiro passo, então, dessa investigação é relacionar o que essa investigação empírica mostra com a questão filosófica sobre a existência dos números e ver como que ela lança luz nessa questão. Então, vou partir aqui a apresentar para vocês agora nos próximos slides os dados que são relevantes para essa abordagem naturalizada sobre a existência dos números. Então, eu vou abordar a questão de como o indivíduo adquire conhecimento numérico inspirado em dados, em pesquisas científicas sobre isso, de 3 áreas da ciência, basicamente. Cognição numérica, e minha principal referência aqui é o trabalho de Stanislas Dehaene, psicologia do desenvolvimento, que estuda como que as crianças se desenvolvem, se tornam adultos proficientes em uma linguagem, proficientes em matemática, etc., né? Minha principal referência aqui é Susan Carey, psicóloga.
né? E a pedagogia da matemática, que mostra como que as crianças aprendem matemática na escola, né? E a principal referência aqui é Anne Sfard, uma pedagoga da matemática. Então, vamos aos dados. Primeira coisa, né, qual é o nosso ponto de partida para aprender aritmética? Os estudos em cognição numérica têm revelado que o ponto de partida são duas habilidades que nós já nascemos com elas, duas habilidades inatas. A habilidade de subitização, que é a percepção quase instantânea e exata do tamanho cardinal de coleções pequenas, de até 3 ou 4 itens, e a habilidade de estimação, que é a percepção rápida e aproximada do tamanho cardinal de coleções maiores. Essa capacidade é inata em nós e é compartilhada com outros animais não humanos, como pássaros, como primatas, etc. Até peixes. Para ilustrar essas capacidades, rapidamente é fácil ver como eu consigo mobilizar em vocês essas capacidades, né? Se eu pergunto para vocês quantas estrelinhas aparecem aqui, todo mundo responde imediatamente 3 estrelinhas, sem precisar contar. Então, a percepção da quantidade 3 aqui é imediata. Um bebê consegue fazer isso, tá? Bebês de até de 2 dias de vida já demonstraram essa capacidade. É claro que a capacidade de converter essa percepção numa palavra, dizer que são 3, isso é aprendido, né? Mas a capacidade de distinguir 3 elementos aqui, de 2 elementos, ou de 1 elemento, ou de mais elementos, essa capacidade é inata. Então, essa capacidade de subitização. Outra capacidade inata nossa é a capacidade de estimar a quantidade. Então, se eu pergunto para vocês quantas estrelinhas tem aqui, sem contar, vocês rapidamente sabem que tem mais que 3, né? Que deve ter menos que 20, né? Bem menos que 20. Mas nós não temos como determinar isso aqui de maneira exata, como no slide anterior. Para determinar isso de maneira exata, é preciso contar, né, essas estrelinhas. Então, a contagem aparece aí, então o processo de contagem, o procedimento de contagem aparece já como uma ferramenta cognitiva. Nós temos, por assim dizer, uma limitação cognitiva, que nós percebemos quantidades exatas somente até 3, e acima de 3 nós só temos a percepção aproximada. Para que nós tenhamos a percepção precisa de quantidades maiores que 3, precisamos contar. Procedimentos de contagem, essa tarefa de fazer correspondência 1 a 1 entre uma série de palavras ou de símbolos, né, e elementos de uma coleção, é o que nos permite superar essa limitação inata, que vai somente até 3, a percepção de quantidades exatas. E o que é interessante para nós vermos aqui, então, é como que as crianças aprendem a contar. Porque isso vai lançar luz lá na frente sobre a questão da ontologia da aritmética que eu quero trazer aqui. Então, crianças aprendem a contar aprendendo inicialmente uma sequência de sons sem significado. Então, as crianças aprendem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a recitar os números sem saber o que eles significam, inicialmente. Como se fosse uma dessas cantigas de criança, Uniduni, Te, Salamé, Mingue, que as palavras não têm significado, são só uma sequência de palavras sempre recitadas na mesma ordem. Contraste isso, por exemplo, com o aprendizado de substantivos, né, de palavras que nomeiam objetos ao nosso redor, em que a gente aprende a palavra junto com o contato com o objeto que a denomina. Então, a palavra já vem com significado. No caso dos números, não. Primeiro a palavra, primeiro o símbolo, sem significado. O segundo passo, e esses aqui são dados da psicologia do desenvolvimento, tá? O segundo passo no aprendizado da contagem é associar um significado àquela série de palavras inicialmente sem significado. Tá? Isso acontece em um período de mais ou menos 2 anos, quando a criança começa a aprender a sequência dos numerais, mais ou menos 2 anos mais tarde ela terá aprendido o significado dos numerais. Tá? E isso acontece em estágios sucessivos. Primeiro aprende o significado da palavra 1, depois o significado da palavra 2, a palavra 3, esses 3 primeiros significados via aquela faculdade da subitização, e os significados das palavras seguintes a criança só aprende quando ela já domina o procedimento de contagem. Tá? Daí a criança aprende os significados de 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O que isso mostra? Estou passando muito rápido aqui, mas a conclusão que a gente tira desse processo de aprendizagem da contagem é que as crianças aprendem a contar, as crianças inicialmente entendem os numerais como significando operações.
Então, se eu peço a uma criança, num experimento, você poderia me dar 10 animaizinhos, 10 é entendido como um requisito, um pedido para que a criança conte até 10, no caso, contando animaizinhos até 10, que é animaizinho de plástico, né? E, da mesma forma, quando você pede a uma criança quantos peixinhos tem aqui, a criança entende o quantos como uma solicitação de que ela execute um procedimento. 1, 2, 3, 4, 5. Isso fica bem claro com crianças bem pequenas que estão aprendendo, que estão no início da aprendizagem, da contagem, que quando você faz essa pergunta a primeira vez, ela conta 1, 2, 3, 4, 5, em voz alta, né? Você repete a pergunta e diz, então quantos peixinhos tem aqui? A resposta de um adulto seria 5. Ele já contou. A criança repete a contagem novamente, mostrando que ela está entendendo essa pergunta como uma requisição para que ela execute um procedimento. Então, primeiro ponto aqui, numerais inicialmente significam procedimentos para as crianças. Agora, quando que numerais vão significar objetos? Quando aprendemos a fazer conta. Isso geralmente quando a gente entra na escola. Então, aqui são dados da pedagogia da matemática. Quando nós aprendemos a somar 2 e 2 e 4, 2 e 3 e 5, começamos a formar a ideia de números como objetos e não mais como procedimentos. As operações aritméticas são experimentadas pelas crianças durante a aprendizagem como operações de segunda ordem, contagens de contagens. Isso vai ficar mais claro lá na frente. Então, inicialmente uma operação como 2 mais 2 igual a 4 é calculada pela criança nos dedos. Acho que isso a gente lembra quando a gente estava na escola. Então, o 2 é convertido em uma coleção visível de 2 elementos, e mais uma coleção visível de 2, e depois se conta esses elementos visíveis. 1, 2, 3, 4. Executa um procedimento de contagem sobre isso. Então, a adição é contar até 2 duas vezes. E contar tudo depois. Mas quando essa estratégia de entender as operações aritméticas são operações de segunda ordem funciona somente para contas muito simples. Quando partimos para contas com números maiores, nós precisamos, então, reificar esses processos. Então, a reificação é aquilo, é tratar algo que não é um objeto como se fosse um objeto. Então, inicialmente, os numerais são vistos como significando operações. Uma operação não é um objeto. Mas para que a gente avance no aprendizado da aritmética, a gente precisa passar a ver os numerais como designando objetos. E que objeto? Um objeto que encapsula a operação de contagem. Como se fosse, por exemplo, o número 5, ele passa a designar a operação de contar até 5. E a operação de contar até 5 é vista como um objeto. Isso é visível quando crianças já mais velhas vão calcular 5 mais 2 igual a 7, ainda contando nos dedos, mas não fazem mais a contagem até 5. Simplesmente 5 já como uma quantidade dada e conta só até 7. 6, 7. Então, o 5 já designa uma quantidade que não é mais uma quantidade materializada, mas sim um objeto que tem aquela cardinalidade. Então, esse é um processo chamado pela Anna Sfard de reificação, em que um procedimento é convertido num objeto. Então, o número aparece nesse ponto, a ideia de número como objeto abstrato. O número aparece como a reificação de um processo de contagem, feita para simplificar, para tornar cognitivamente mais fácil, mais tratável, operações aritméticas mais complexas. Então, para simplificar cálculos que são contagens de contagens de segunda ordem, é mais fácil ter à mão objetos que já têm as cardinalidades de interesse. Esses próprios objetos podem ser manipulados no cálculo, manipulados mentalmente, no caso, dispensando a necessidade de materializar coleções com as cardinalidades de interesse, como as crianças fazem com os dedos, inicialmente. Então, resumindo, o que os dados mostram é isso aqui. Começamos com símbolos sem significado. A partir do aprendizado do processo de contagem, esses numerais passam a significar conceitos numéricos, que é o significado operacional dos números que eu estou chamando aqui. Cada número representa uma operação, que é a contagem. E mais tarde, quando nós aprendemos a fazer contas, essas operações são reificadas e passam a se tornar números como objetos. Os referentes dos numerais são reificados. Bom, agora, que hipóteses esses dados sugerem sobre a ontologia da aritmética? Bom, o que nós temos na base da aritmética, então, pelo menos se nós olharmos para como nós aprendemos a aritmética, são procedimentos e não objetos. No processo de aprendizagem não há números como objetos.
A ideia de que números sejam objetos é tardia e é produzida quando se aprende a contagem, né? É quando se aprende a calcular, contagem de ordem superior. Então, a sugestão dos dados é que a operação de contagem, e não um reino de objetos, é o que subjaz a aritmética. Mas aí vem a pergunta, né? Então, quer dizer, aqui eu estou dizendo, podemos dispensar a postulação da existência de números como objetos. Podemos ficar apenas com os procedimentos, né? Mas como a aritmética pode ser verdadeira e objetiva se os números não existem? Então, o que a aritmética descreve? Essa é a questão filosófica relevante, né? Se não há objetos, só procedimentos, será que isso torna a aritmética verdadeira? César, desculpa, 5 minutos. Sim, eu estou acabando. Obrigado. Tá. Então, a conclusão aqui final é a seguinte: a aritmética descreve e é verdadeira sobre propriedades do procedimento de contagem e das operações definidas sobre ele. Vamos usar alguns exemplos. Veja aqui a operação de adição, 3 igual a 7. Isso aqui é verdadeiro sobre o quê? Sobre o objeto abstrato 3, o objeto abstrato 7? Estou dizendo que não. Ela é verdadeira sobre essa operação, que consiste em contar uma contagem. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você tem a série dos numerais, e 3 mais 4 igual a 7 significa, iniciando no 3, né, você conta 4 posições à frente. Então, conta 1, 2, 3, 4, você parou onde? No 7. Então, 3 mais 4 igual a 7 significa que, se você começar a contar no 3 e mover-se 4 posições na frente, você chega no 7. Bom, esse procedimento sempre acontece assim, então isso aqui é verdadeiro sobre esse procedimento, né? E eu dispenso objetos para interpretar a verdade disso. A mesma coisa é multiplicação, né? 2 vezes 3 igual a 6, são 2 processos de contagem sobre uma contagem, né? Então você conta 2 vezes até 3 sobre a sequência dos números. Conta 1 vez até 3, 1, 2, 3, uma vez. 1, 2, 3, 2 vezes. Então, 2 vezes 3, parei onde? Parei no 6. Então, 2 vezes 3 igual a 6 significa que contando 2 vezes até 3 sobre a sequência dos números, iniciando em 1, você para em 6. E as demais operações são interpretadas assim. Operações sobre o infinito também podem ser interpretadas assim, tá? Mas não tenho tempo de falar sobre isso agora, já que estamos no fim. E a conclusão final, então, a aritmética descreve propriedades estruturais da ferramenta cognitiva da contagem e de operações definidas sobre ela. E é verdadeira, portanto, sobre o procedimento de contagem e as operações definidas sobre ela, né? E só para afastar já uma possível objeção aqui, a ferramenta cognitiva da contagem, que eu estou chamando aqui, ela não é entendida como um objeto abstrato, que tem lá suas propriedades estruturais, então a gente está simplesmente descrevendo-as daqui. Não, né? O que eu estou me referindo aqui é a habilidade que nós humanos temos de executar esses procedimentos, que nós executamos eles às vezes, né? E o que a aritmética descreve é o que acontece quando nós executamos esses procedimentos. Então, não há nenhuma entidade abstrata em jogo aqui. É simplesmente a própria atividade de contagem. A aritmética descreve o que acontece se nós contarmos de tal e tal forma. As referências básicas que eu usei para os dados aqui, não estou trazendo as referências filosóficas, porque, enfim, não ia caber. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, César. Perguntas? Opa, César, Oi, Marcos, tudo bem? muito obrigado pela apresentação. Eu acho o seu trabalho muito instigante, muito interessante. Eu teria várias perguntas para fazer. Vou fazer duas aqui. Pois não. Uma das grandes questões filosóficas a respeito digamos, da filosofia da matemática ou da matemática não é propriamente que a matemática descreve, né? Mas sim, isso fascinou Kant, fascinou Frege, e eu queria ouvir você um pouco a respeito disso, como é que você conduziria isso, que é a aplicação da matemática, né? Como que essas estruturas abstratas podem se aplicar para domínios variados, diversos Perfeito. e inesperados também, né? Isso Uhum. parece, de alguma forma, redundar ou pressupor ou trazer força para uma mais, digamos, realista, né, Sim. a respeito disso. E, assim, curiosamente, uma segunda questão, eu queria saber um pouco assim, sobre pressupostos filosóficos históricos. Quando você pensa em procedimentos, você está pensando
certamente na intuição do tempo também, né? E acho que você não falou sobre isso. Claramente, autores como construtivistas, como um Kant, Hum. ele vai pensar que na aritmética a intuição do tempo é uma intuição fulcral, muito importante, fundamental para os juízos, né, de necessidade, né, e a priori apesar de serem ampliativos, né, naquilo. Queria ouvir você um pouco a respeito disso, né, da intuição do tempo nesses procedimentos, né, de contagem, por exemplo. Obrigado, Tá. César. Tem outras perguntas, mas depois a gente pode se falar. Legal. Obrigado, Marcos. As duas perguntas muito interessantes. Vamos ver se eu consigo respondê-las brevemente. A primeira questão sobre a aplicação da matemática, né? Sim, eu não falei disso, né? Tempo curto. Mas a resposta aqui é bastante direta, né? Eu estou defendendo a ideia de que a contagem e os números são ferramentas cognitivas, né? Eu não tive tempo aqui de abordar a história do surgimento dessas ferramentas. Mas a ideia basicamente é a seguinte: diante de o ser humano se viu em vários momentos da história diante de um problema prático. Você precisa ter uma avaliação precisa de quantidades maiores que 3, porque até 3 nós conseguimos fazer no olho, né, de imediato. Então, diante desse problema prático, como ter a avaliação precisa de quantidades maiores que 3, o ser humano desenvolveu uma técnica para isso, que é a técnica de correspondência 1 a 1. Como se você vê nesses livros de história da matemática, aquelas ferramentas antigas, como um osso com vários risquinhos, né? Então, basicamente, a origem da aritmética e da contagem, e depois dos números, já é aplicada, né? Então, você tem uma ferramenta desenvolvida para aplicação. Então, não há nenhuma surpresa de que o que a gente desenvolveu para dar conta de um problema técnico, lá na frente venha a se aplicar amplamente para vários problemas. Então, embora não tive tempo de desenvolver aqui, mas a resposta ela sai de imediato da própria origem do conceito. Tá? Seria surpresa que a gente possa aplicar os números se os números fossem entidades abstratas, remotas, que tivessem sido desenvolvidas sem nenhum propósito prático. Mas, na verdade, é isso que eu estou defendendo, né? O desenvolvimento da aritmética foi para resolver um problema técnico, um problema de como avaliar quantidades maiores que 3 de maneira precisa. E aí se desenvolveram primeiro aquelas ferramentas de correspondência 1 a 1, e depois isso passou para a linguagem, a gente passou a usar palavras para fazer essas correspondências 1 a 1, isso deu origem aos conceitos numéricos, e isso lá na frente deu ideia a um número como objeto abstrato, pelos processos de reificação que eu passei rapidamente aqui, né? Então, é natural que daí isso tenha aplicações as mais diversas, né? Segundo ponto, você fala da intuição do tempo, dos construtivistas. A questão da abordagem construtivista, sim, eu poderia dizer que a minha abordagem aqui é construtivista, né? Cada número é construído como um processo pelo próprio agente que aprende a aritmética, no caso da história cognitiva de um indivíduo, e pela humanidade enquanto história cultural, quando a gente cria essas ferramentas, a gente faz processos e desenvolve a ideia de número daí. Perfeito, então a minha abordagem é construtivista. Agora, a questão do tempo não tem muita relevância. Eu não identifiquei, pelo menos aqui, então, essa posição kantiana de alguma intuição a priori do tempo, de fazer parte aqui. Pelos dados que eu levantei, das pesquisas de cognição numérica e da própria história do desenvolvimento do conceito de número, da história que eu achei relevante para abordar a questão aqui, né? O tempo não cumpre um papel fundamental, a não ser também, de novo, como uma necessidade prática. Uma das razões que levaram o ser humano a desenvolver essa ferramenta cognitiva que permite a contagem exata foi medir o tempo. Tá? Então, assim, o tempo aparece como uma aplicação já, e como algo que motivou o desenvolvimento dessas ferramentas, mas não como uma intuição preliminar que deu origem à própria ferramenta, ao próprio processo. O tempo só aparece mais como aplicação. Então, de certa forma, aqui é um construtivismo, sim, mas não confirma Kant. Ele se distancia um pouco de Kant nisso. Obrigado. Maria Eunice? Obrigada, César. Muito instigante a sua fala.
A minha questão já foi parcialmente respondida, como se dá essa passagem da contagem para números imensos, né? Agora, quando se trata de sequências irregulares, como é que o ser humano aprende com as de sequências que não seguem uma regularidade? Como você pode dar um exemplo de uma sequência regular? Por exemplo, você conta 1, 2, 3, depois 10, 9, 8, 4, 9, 6. Depois, uma máquina poderia detectar algum tipo de sequência, mas quando essa sequência é muito longa, o ser humano talvez não consiga. Sim. E a pergunta é se você considera essa possibilidade de sequências irregulares, que uma máquina poderia detectar algum padrão, como é que se daria conta com essa noção de contagem? Tá, já vou ver se eu consigo responder. Do ponto de vista cognitivo, para um ser humano, não há documentado nenhum caso de aprendizado que não seja pela ordem regular sequencial de todos os números. Tá? Inclusive, tem várias culturas que contam até um determinado limite apenas. A sequência de contagem delas tem um limite máximo. Por exemplo, tem várias culturas na Polinésia que contam somente até 30. Né? Tem várias culturas na Amazônia que contam somente até 5. Mas o que se percebe em todas essas diferentes sistemas de contagem é que todos eles são sequenciais e eles não têm lacunas. Então, se você vai contar até 30, você vai contar todos os números até 30. Tá? A mesma coisa a documentação de como as crianças aprendem. Elas sempre aprendem a sequência completa, sem interrupções, nenhuma sequência regular, como você chamou. Né? Então, do ponto de vista cognitivo para o ser humano, você só faz essas contagens irregulares depois que você já domina o processo de contagem. Né? Aí máquinas podem contar? Sim, completamente. Né? A gente programa máquinas para que façam isso. Né? Mas o fato de que máquinas são tão boas em contar, inclusive melhores do que nós, é porque a contagem é justamente um processo mecânico. Um processo mecânico determinístico, com regras muito simples para uma máquina, difíceis para nós, porque nós não funcionamos mecânica e deterministicamente, então por isso uma criança sofre tanto para aprender, né? São tantos anos, né? Mas para uma máquina é muito fácil de implementar isso. Né? A contagem é simplesmente um estabelecimento de correspondência 1 a 1, né? Entre uma coleção que você usa como padrão para medir a outra coleção. Então isso é muito fácil de se fazer numa máquina. E você pode fazer isso em intervalos irregulares, como você chamou, sem nenhum problema. Não sei se respondi. Sim, muito obrigada. Obrigado. O Vitor Costa tinha uma pergunta, só que eu não sei se a gente vai ter tempo para ela. Então, se tu puder escrever a pergunta no chat, que daí o César responde ali. Mas obrigado, César.